Esta fase da minha vida é aquela fase em que podemos dizer que as pessoas entram na fase da maturação, tudo tem a sua maturação e tudo tem a sua hora. O romance que eu escrevi, que publiquei ontem, foi um romance que está dentro da minha mente há muitos anos. Eu sempre gostei muito de ler. Ler essencialmente coisas do fantástico, coisas do mítico, Tolkien, George Martin, Rowling. Claro, quando na minha juventude eram outros os heróis, outras as aventuras. E isso sempre encheu o meu imaginário e cada livro que eu lia acrescentava um capítulo ao conto que eu tinha para contar. Os últimos 5 anos é quando um homem chega a uma idade em que os filhos já ganharam asas, já voaram, já saíram e começamos a ter o tempo para nós que tínhamos para eles. E os últimos 5 anos foram fundamentais para passar ao papel um romance que eu tinha há muitos anos já na minha cabeça. Uma das histórias que ainda há poucos anos, antes de falecer, a minha mãe contava, eu recordou-me, curiosamente, uns meses antes, quando eu lhe disse, ela ainda chegou a saber que eu estava a começar este romance, e lembrou-me essa história. Eu ia à pré para o liceu e sempre fui apaixonado pelos livros e gostava de parar na Bertrand, uma livraria conhecida, ficava na portagem e ver as capas dos livros, as lombadas, ver o nome dos autores, que curiosamente é aquilo que eu tenho mais dificuldade em fixar depois nas histórias. E um desses livros, ao ler a sinopse no verso do livro, fiquei perfeitamente siderado, eu tinha que ter aquele livro. O livro custou 20 escudos, que era exatamente a minha mesada, e foi numa segunda-feira e eu gastei a minha mesada no primeiro dia da semana. Curiosamente, cheguei a casa, também era frequente passarmos na biblioteca a trazermos livros, mas o livro tinha umas capas novas, portanto era impossível sair da biblioteca, e a minha mãe perguntou-me se alguém me tinha emprestado o livro, e disse: não, comprei. Compraste com dinheiro? Normalmente a mesada é para os nossos gastos, o supérfluo eram os pais que compravam. Fazia com o dinheiro da mesada. Claro, essa semana a mesada ficou esgotada ali, recordo-me perfeitamente desse livro e lamento não saber do seu paradeiro. Era a biografia, era a história do Daniel Boone, da conquista do faroeste americano, e as aventuras daquele Daniel Boone encheram-me a mente durante semanas, dormir ao relento, as setas, os tiros, os búfalos. Foi uma coisa excepcional que ainda hoje me recordo. Tenho pena de não ter o livro, de facto. As minhas raízes são africanas. Eu nasci em África, os meus pais estiveram em África, nós somos 5 irmãos, 4 nasceram em África, os mais velhos, eu fui o mais velho. E de facto já me têm perguntado várias pessoas o que é que eu trouxe da África, o que é que eu trouxe daqueles poros do sol, dos embondeiros, aquela vida que hoje é mágica, que vai um pouco de encontro, de facto, à imaginação das pessoas. Mas, de facto, a África não teve em mim a influência nesse sentido na minha vocação literária. Não teve. O que teve, sim, e foi em África que eu que eu aprendi a ler e a escrever. Os meus pais eram professores primários, o meu pai foi meu professor na primeira classe, a minha mãe foi minha professora na segunda classe, que eu fiz em África. Essa foi a influência, eu ter aprendido a escrever e a ler em África e os meus pais terem sido os meus professores. O curioso é que quando vim para Portugal para o 3º e 4º ano, fui matriculado numa escola onde a minha avó era a diretora. Ou seja, eu sou de uma família de professores e é provável que esta veia de tentar exprimir no papel aquilo que está na mente já venha de família. As minhas influências africanas são essas só, mas são marcantes porque não são todas as pessoas que é o pai e a mãe que são os primeiros professores primários também. Isso para mim é muito gratificante. Conciliar a atividade profissional com a minha escrita significa tentar juntar o trabalho com um hobby. Eu penso que isso toda a gente faz. Só que há hobbies com maior visibilidade que outras. Há pessoas que gostam de ir para o jardim, para a agricultura, pintar bonecos, desenhar quadros, enfim, aquilo que nós possamos imaginar. No meu caso é a escrita.
É evidente que se a escrita tem um objetivo, o hobby passa a ter um objetivo também e eventualmente torna-se mais visível. Mas chegar a casa ao fim de um dia e sentar-me e passar para o papel o imaginário que trazia cá dentro de, sei lá, paisagens que vi, casas antigas, localidades onde passei que me fizeram lembrar ações para desenvolver um determinado capítulo do livro, e um hobby é algo que nos dá prazer. E eu descobri há muitos anos que a escrita dá prazer e nos últimos 5 anos o meu hobby tornou-se efetivamente em algo de palpável, numa história com um princípio, meio e a caminhar para um fim que eu queria que pudesse vir a ser descoberto lentamente. E é um hobby que me dá de facto muito prazer. O dia de ontem foi um dia especial para mim. Eu, de facto, nunca tinha estado no alvo das atenções de uma sala completamente cheia, lotada, que ultrapassou as minhas expectativas, de um autor que ia lançar o seu primeiro romance, que ninguém conhecia. Ninguém como escritor, evidentemente, porque a sala estava cheia de pessoas que acreditaram no meu valor e acreditaram que eu tinha algo para mostrar. O professor Carlos Filhais deixou-me perfeitamente embaraçado a meio da sua apresentação. É provável que da assistência alguém se tenha percebido de um pequeno, quase desconforto que eu senti quando ele começou a comparar trechos do meu romance com monstros da literatura como George Martin ou o J.R.R. Tolkien. E mais fiquei ainda embaraçado quando ele, a terminar a sua apresentação e depois de elogiar as características da obra que fez, me perguntou, aliás, ele não me perguntou, ele disse algo que eu tinha falado com ele, se calhar uma inconfidência, e que utilizou ali para propor que o meu próximo romance eu o apresentasse com o nome de António R.R. Costeira. Foi de facto um momento hilariante, isso não vai acontecer seguramente. Posso conceder-lhe o facto de acrescentar as 2 letras do meio do meu nome, António M.A. Costeira. Ler um livro para a maior parte das pessoas é uma fuga ao stress do dia, é o fugir para um mundo completamente diferente, um mundo criado por um autor e que nos transporta para algo da fantasia. Normalmente as pessoas, isso acontece muito comigo quando leio, é começar-me a identificar com um personagem. E eu choro com esse personagem, eu morro com esse personagem, eu às vezes estou a torcer para que o personagem seja reavivado e que não morra definitivamente. De facto, o meu livro é muito rico em personagens, com nomes típicos. Aliás, eu próprio criei um glossário, porque a dada altura eu cheguei a trocar alguns nomes nos diálogos, e o objetivo é efetivamente com que as pessoas fixem um determinado personagem, se apaixonem por esse personagem e consigam viver o meu romance. E foi isso que eu tentei transmitir, e penso que foi isso que as pessoas que foram assistir à apresentação do romance estariam ansiosas por ouvir. Eu faço votos para que cada um dos meus leitores possa se identificar como personagem, possa se ficar agradado pelo desenrolar, por todas as ações que esse personagem fizer, e que tenha prazer efetivamente na leitura.